Salve, rapaziada. Acabou de sair o roadmap aí do lore de 2022. Bora dar uma olhada como é que tá e conferir as novidades. Deve ter magia. Estou aqui Essa quando referência a Star precisar. Fox, velho. Hi, I'm Andrew Yip, Design Director for Legends of Runterra. I want to introduce you all to Brett Freeman, Director of Strategy. Diretor de estratégia. Esse cara aqui é o cara que gosta de jogar com... botar bicho na mesa da cabeçada. Foi você que nerfou meu Ezra, né? Tô de olho em tu, velho. Botar mentos na sua Coca-Cola, hein? And Dave Guskin, Game Director. Today, we're going to chat about our approach to PvE moving into 2022. We'll also share some details about competitive and updates to our release and balance cadence throughout the new year. 2022 will be a transformative year for lore. We spent 2020 focused on launch, and 2021 Foi muito was all bom. about exploration, discovering what Foi was ok. possible with new game modes like the Path of Champions. But now that we've laid the groundwork, we want to build on everything we've learned. And from what we've seen, you're ready for that too. In fact, more of you are playing the Path of Champions than all other game modes combined. É. And we've also seen nearly double the amount of players since the mode launched. We hear you loud and clear, and we're already exploring ways to improve the features you're enjoying most. Before Dave walks you through how we'll do that, let's take a look at some highlights since launch. Essa época, pelo amor de Deus, velho. Nossa, eu gritei nessa época, hein, rapaziada. O que pediria a um homem que não tem nada? Esse é o nosso primeiro passe, né? Pra morrer com honra. Aí, Rumble que não funciona. Tem nela! Levem a escuridão! Lutem pela luz! Ai, caramba, qual é o protocolo correto aqui? Amanhã nunca pareceu tão brilhante. Pau! O Alan Z, campeão. Cadê uma granadinha da Caitlyn, mano? It's awesome to see all the enthusiasm, and there's so much more to look forward to. Heading into 2022, the team is focused on bringing you even more storyful adventures and refining the single-player narrative experience with new champions. Then, later this year, we're going to shift our attention to new PvE features, so there are always exciting challenges waiting for you. The Path of Champions was our first attempt in introducing this type of progression system, and since launch, we've learned a lot from your feedback. With that in mind, we're planning to remake the game mode to be even more immersive and rewarding in the next release. Instead of playing through the same campaign for all champions, we want to give each champion an experience. Isso é da hora demais, velho. And progression will mean more than just leveling up or getting. Isso é um negócio mais temático, né? Specific items for new builds and customize how your champion legend plays through upgrades that are more intentional. Cara, arquétipo de deck e dificuldade também é um negócio hype, hein, mano? For example, maybe you want to swap cards in your starter deck, or change to improve your passive powers. We're working on ways to give you more ownership over how your champion's story plays out. Now, an overhaul like this is going to require a progression reset, but that won't happen until the spring, so keep the feedback coming in the meantime. The team wants to hear from you so we can make the Path of Champions the best it can be. As our priorities shift for all this new content, some features like expeditions will churn out until we have a chance to reimagine a draft-like PvP experience. But as of February 15th, we've uncapped the number of times you can get weekly rewards, so if you've got tokens left, make sure you get your last runs in before the spring Pô, update. cara, quando era campeão que dava nessa cápsula, na cápsula de campeão, toda expedição, você podia jogar 3 por semana, era bem mais hype, velho. Acho que o modo morreu quando eles mudaram pra ir campeão pra caixa da terça-feira, né? Na época era terça, agora você abre na quinta. Mas quando o campeão vinha daqui era bem mais hype, viu? Nossa. Thanks again, and stay tuned for more PvE news in the coming months. Now Andrew will take you through the rest of the roadmap for 2022. Thanks, Dave. First, let's talk content cadence. Bandle City marked our final region, so we won't have the same update schedule as we've had in the past. After a curious journey, we want to focus on standalone expansions that each explore something new. These won't always be the same size or even shape, and they'll add champions to both PvP and PvE. It's important to highlight that Runterra is so much more than just a collection of regions. There are many champions who wander from place to place or have conflicting loyalties. Champions that Eita. can also bring unique mechanics and depth to gameplay. We're calling these Runterra champions, and they'll break out of traditional region rules. So how do these Runterra champions work? Ai, que medo. Well, luckily, one of them has kindly offered to give you a
peek behind the curtain. You've probably heard of him. Jin the Virtuoso. Dinho. Arte requer certa crueldade. Each Runterra champion has specific Aí vai ter uma região Jin. deck building rules that are unique to them. As an example, putting Jin in a deck allows you to include cards with skills from all other regions. Então você pode colocar cartas de qualquer região, desde que ela tenha uma habilidade. Muito estranho isso aí. Assim, a chance disso dar merda é gigantesca. Então a Riot tá, tipo, colocando a mão no fogo aqui. Eu não queria ser equipe de design, porque trabalhar pra fazer isso aqui funcionar e não quebrar o jogo por completo vai ser um baita de um trabalho. This opens up a ton of new ways to strategize, and we can't wait for you to see how other Runterra champs will shake up deck building in expansions to come. Next, a quick update on competitive in 2022. Seasonal tournaments are here to stay, and the best players on each shard will be able to compete for prizes, glory, and a chance to enter into our 2022 World Championship. However, this year, we're no longer holding official broadcasts for each seasonal. Então, quem tá assistindo isso aqui e tava assistindo minha live na hora que eu fiz o react desse vídeo lá, deve estar, uau, Sercat, mas esse seu vídeo tá diferente do que você fez lá. Então, porque eu tô fazendo ele novamente. Porque eu sou um caster do Sazonal, tá? Eu sou comentarista / analista da mesa dos casters. E eu faço parte, eu trabalho nesse programa, né? Da transmissão oficial do torneio Sazonal. E aí não ter deixou algumas dúvidas aí no ar, mas eu já parei, conversei com a Riot, conversei com a Monja, conversei com responsáveis e não vai ser bem assim, tá? Pelo menos aqui no Brasil vai continuar tendo as nossas transmissões oficiais de torneio sazonal tranquilamente, tá? Então, sem surtar, a gente ainda vai poder transmitir muitos jogos que muitos brasileiros ganham aí por nossa narração, viu, rapaziada? Tá safe, tá safe. Fake news aí, ó. Pelo menos pro Brasil. Instead, we're going to double down and devote all of our efforts to Worlds this year to make sure it's the best experience possible. Então, disso aqui vem, ele falou que tem o melhor mundial possível. E aí, algumas regiões, aqui mesmo no Brasil, pode ter outros tipos de evento que chame aí jogadores, criadores de conteúdo, para que haja mais aí comunicação, mais experiências diferentes, né? Às vezes pode ter campeonato, às vezes pode ter alguma ação de jogar for fun, alguma coisa aqui, alguma brincadeira. Igual na Coreia rola, né? Tem um campeonato for fun que eles botam listas que tem algumas regras para seguir. Então vai ser algo para esse lado aí. Lastly, I want to talk about our balance cadence. We just saw a massive balance patch drop with over 30 new changes, and you can expect more patches like this every other month. Thanks to your input, we've brought some familiar faces and strategies like Control back into the limelight. Sonho, hein? And also adjusted some archetypes to more reasonable power levels, like Azarelia, Yordles, and King the Wayfinder, who, as it turns out, was really just 3 Teemos in a trench coat. 1, 2, 3, nada como estar ao ar livre. Beyond our updated cadence, we're always keeping an ear to the ground to solve emergent issues, even if they fall outside of a scheduled patch window. So keep that feedback coming, and the team will keep making adjustments so the game stays fresh and fun to play. Now here's Brett to wrap things up. With all the new content Andrew just talked about, we know you're wondering about rotation. So here's the Rotação é um negócio perigoso. It's complicated, especially for a game like ours, which relies on champions and their supporting cards. We understand the problems that rotation can solve and are keeping a close eye on them. By the way, tá chegando na época, né? Loading screen last time you logged in. Or maybe you used the colorblind mode released last year. Or seen how Click UI has expanded beyond labs for better accessibility. We definitely want to keep releasing these kinds of quality of life updates where we can in 2022. Finally, let's take a look at where personalization is headed this year. We want to continue making richer, more dynamic skins that have custom animations. Isso é legal. Em frente, pessoal! O horizonte chama! Será que é o bigode? Quem sabe? Cara, essa muqueta, velho. Brilhante do que antes! We're also planning to add themed champion spells to all of the existing epic skins in April. Additionally, we'll release 3 Arcane Jinx and Vi skins to celebrate Lore's 2nd anniversary in that same patch. Lastly, if you're enjoying the Arcade Battle event, keep an eye out for more events later this year. Pulsifire. Cara,
vamos falar desse Action Pulse Fire? Tadinho da Mihako. Ai, ai. Fire is spring. That's all we can tell you for now. There's so much to be excited about this year, and the team can't wait to share more with you in the coming weeks and months. With your feedback and support, Legends of Runterra has grown into something that we never could have imagined 2 short years ago. It's been a journey, but the real adventure was the Lux emotes that we endured along the way. Thanks for watching, and we'll see you next time. Ok, acho que a gente pode parar aqui, comentar um pouco pra vocês sobre minha visão sobre tudo, tá, rapaziada? Que eu acho que essa parte aqui vai ser bem importante do vídeo. Vamos lá. Eu vou deixar os joinhas aqui embaixo. Ó, é o seguinte. O Lore tá comentando que eles vão focar bastante no PvE a partir de agora. O que isso significa? Que o setor de PvE, que é o pessoal que trabalha no lado mais for fun, no lado que o Lore tá sendo muito jogado desde o lançamento, vai ter uns temperinhos a mais, tá? Então, como no LoL a gente tem o Aran e tem aqueles modos rotativos tipo URF, etc., vai começar a acontecer aqui no Runterra também e vai ser feito com muito carinho. E eu acho que é um caminho interessante, porque no final do dia é onde tem os jogadores jogando, né? Eles têm aí 2 anos de feedback olhando onde os números transitam e os números têm andado bastante com o lado PvE. E o que eu acho bonito disso tudo é que, além deles estarem incentivando o pessoal a jogar mais o PvE do jogo, que vai trazer mais público pro game, eles estão ainda focando no PvP, tanto que vai chegar o Jhin com mecânica de deck building diferente. Então a gente sabe quando um deck de Ionia domina o meta, e a gente fica, lá vem Ionia de novo. Quando o Targon domina a meta, já sabe, evocar o dia inteiro. E então, esses campeões que trazem esse deck build diferente, eles vão trazer uma cara completamente nova. Assim, como eu falei, vai ser muito difícil de fazer. Eu não queria estar na pele dos designers agora, que vão ter que fazer isso. Mas quem tá fazendo isso agora vai ter que ter esse carinho a mais aí pelo game pra poder craftar e fazer esse negócio ficar bem bonito. E vai ter caras diferentes. Agora, quando a gente for entrar e cair contra um Jhin da vida, a gente vai ficar, caramba, lá vem um Jhin de novo. Mas esse Jhin vai vir com uma proposta completamente nova que a gente provavelmente nunca viu no jogo antes. Então, bom trabalho para eles aí. A gente vai continuar jogando cartinha e vamos ver o que vai vir aí para as próximas temporadas, velho. Tô ansioso, mas a única coisa que eu posso fazer é aguardar. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Aguardo vocês na live também. Falou!